Seja homem, capítulo 9. Homem, pegue a sua espada. A palavra de Deus é uma espada que corta aquele que fala e aquele que ouve. Também uma espada que corta com óleo, para que sejamos cortados e não machucados. Quando somos atingidos pela espada da palavra de Deus, ela remove o que precisa ser arrancado, mas também coloca o que precisa ser acrescentado em nós. Se existe algo que a Bíblia não omite, é a nossa humanidade. Ela revela e deixa exposta a humanidade e os pecados de todos. Com Davi não foi diferente. Os versos de 2 Samuel exemplificam isso perfeitamente. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. 2 Samuel 11, do 1 ao 5. Os versos falam de Davi, um grande homem conhecido por ser rei de Israel, aquele que derrubou e matou o gigante Golias, conhecido e descrito pela Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Davi era, sem dúvida, um homem de Deus. Contudo, ele também tropeçou, cometeu erros e pecados gravíssimos. Mesmo sendo rei, ungido para essa função e exercendo seu reinado, mesmo conhecendo o Senhor, Davi tropeçou gravemente. Seus piores erros não aconteceram antes que ele conhecesse a Deus, ou como diríamos hoje, antes de ser convertido. Ele pecou e transgrediu mesmo após conhecer o Senhor e ser chamado por ele para propósitos específicos do seu tempo. Como lemos, estando em seu terraço, Davi avistou uma bela mulher, desejou estar com ela, mandou chamá-la e se deitou com ela, mesmo sabendo que era a esposa de um soldado leal que estava no campo de batalha em favor do seu reino. Davi foi desleal com alguém leal a ele. Quando observamos esse relato, apesar de percebermos no rei muitos desvios, como a falta de hombridade, a falta de caráter, a falta de fidelidade e tantas outras características que um homem de Deus deve apresentar, podemos reconhecer alguns sinalizadores acerca de caminhos e escolhas que devemos evitar para não cairmos como Davi. Não é porque a Bíblia deixa explícito as falhas, os erros e pecados dos grandes homens de Deus, revelando suas crises e quedas, que faremos as mesmas escolhas ou seguiremos os mesmos caminhos. Pelo contrário, servem como lição para que não soframos a mesma queda e não corramos o risco de tropeçar da mesma maneira. Sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, mesmo quando a palavra expõe os erros dos homens de Deus, é um alerta para nós. Se Davi, um homem segundo o coração de Deus, tropeçou e caiu, devemos vigiar para não tropeçarmos e cairmos. Acredito que Davi não acordou naquele dia decidido a pecar, assim como ninguém acorda pensando em matar, adulterar, usar drogas, discutir no trabalho, ferir pessoas. Ninguém acorda decidido a fazer aquilo que Davi fez, mas aos poucos, alguns sentimentos são nutridos, deixamos de fazer algumas coisas. Um hábito sempre será substituído por outro, e quando percebemos, pensamos, fazemos e praticamos coisas que não queríamos, adquirimos práticas ou hábitos que nos conduzem à queda. Davi não subiu ao terraço apenas uma vez, certamente ele subira outras vezes, talvez até já tinha visto Batseba em outra ocasião, mas naquele dia tropeçou. Davi estava em casa, não estava na rua ou na balada, mas estar em casa foi justamente o problema, pois aquela era uma época em que os reis saíam para a guerra. Como rei, ele deveria estar na guerra e não em sua casa. Era primavera, e como rei, Davi tinha uma responsabilidade naquele período. O problema não foi estar em casa, mas estar ali quando deveria estar na guerra. O grande problema da maioria dos homens é fazer as coisas em tempos e estações em que elas não deveriam mais ser feitas. A grande problemática da vida é estar fora do tempo, do cronômetro do Senhor, é estar fora dos trilhos de Deus para a nossa vida. Como Paulo exemplificou bem em Coríntios, não podemos mais fazer as coisas que fazíamos quando éramos meninos, pois homens têm atitudes de homens e crianças fazem coisas de crianças. Essa comparação entre homens e meninos tem duas conotações. A primeira é a representação espiritual do texto, dizendo que o menino espiritual faz coisas de menino espiritual, pois não sabe discernir, troca os pés pelas mãos, não compreende as escrituras, está aprendendo a falar, a andar, ainda não tem noção de muitas coisas, seu caráter ainda está em formação. Quando o menino cresce espiritualmente, ele fica maduro, alcança a maturidade e é homem formado, não disputa qualquer coisa, pois sabe quem é e ocupa seu lugar. Reconhece seu chamado e não tem necessidade de provar nada para ninguém. A segunda conotação é a natural, ou seja, o curso natural da vida em que criança faz coisa de criança e homem faz coisa de homem. O problema é que muitas vezes, ainda que estejamos em épocas de guerra, estamos agindo como meninos. O diabo tem sapateado na vida dos nossos filhos, na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e jovens, e muitos estão despercebidos, sem perceber o quanto as famílias estão sendo atacadas. No Brasil, a idade média de maturidade de um homem é de 48 anos, e isso é alarmante e vergonhoso. Homens de cabelos brancos agindo como bebês gigantes, homens que não assumem o seu lugar na guerra, que não entendem que não haverá compaixão da tropa inimiga, que o inimigo não está de brincadeirinha com nossos filhos. Precisamos compreender que, como homens, somos os reis da nossa casa, somos Davi em nossa família, como a nossa esposa, filhos formamos exércitos.
Muitos celebram conquistas na rua, mas perdem batalhas dentro de casa. Muitos crescem e ganham guerras lá fora, mas estão perdendo batalhas em seus lares. Muitos homens estão nos terraços e suas famílias, esposas, estão desesperadas, saindo para as guerras sozinhas. Minha esposa tem ouvido inúmeras mulheres relatando que batalham sozinhas, pois seus maridos estão nos terraços, olhando para aquilo que não deveriam olhar. Tudo aquilo que fazemos no mundo espiritual e natural tem uma colheita, pois toda plantação trará frutos conforme a sua espécie. Davi cometeu um adultério, a mulher engravidou, ele cometeu um assassinato, a criança morreu. A colheita de Davi estava chegando, um problema atrás do outro. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Da mesma forma, se não formos sinceros com a nossa esposa, não abrirmos a nossa vida para alguém maduro nos ajudar, continuaremos afundando. Crianças têm atitudes de crianças, reis fazem coisas de reis. Deus não nos fez para termos mentalidade de escravos ou de meninos. Lemos em Apocalipse 1:6 que ele nos constituiu reis e sacerdotes para servirmos a ele, para termos mentalidade de reis e de filhos de rei. Mas para isso precisamos de posicionamento. Ninguém vai colocar uma espada em nossas mãos, pois pegar a espada é responsabilidade nossa. Somos nós que devemos pegar a nossa espada. Talvez muitos homens tenham vivido com pais que faziam tudo para eles, e isso trouxe um grande déficit. Mas atrapalhou o que contribuiu com esses homens, pois muitos são imaturos justamente por isso. Não raramente encontramos homens que não sabem ser corrigidos, não conseguem enfrentar desafios e que por pouco caem ou saem do jogo. Homens fracos que não assumem suas ações, pois uma geração esqueceu de ensinar valores à outra. Uma geração de pais esqueceu que as dificuldades que passaram ajudou a forjar e fortalecer a vida deles. Sem perceber, privaram os filhos daquilo que poderia fortalecer, amadurecer e prepará-los para uma vida coerente. O que mais falta para a maioria dos homens de hoje é o crescimento. Muitos de nós não tiveram um pai que nos ajudou a crescer. Contudo, assim como Josué teve Moisés, para cada Josué que Deus deseja levantar, também levantará um Moisés, homens mais maduros e comprometidos com o nosso crescimento, para ensinar, corrigir, puxar a nossa orelha quando necessário, pois a correção é uma das maiores provas de amor que existem. O que mais precisamos em nossos dias é posicionamento. Como homens, precisamos estar cientes de que temos famílias para cuidar, que somos o rei em nosso lar, temos um chamado, somos reis e sacerdotes. Não podemos mais viver distraídos, andando nos terraços da vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não fazia aquilo que precisava ser feito. Ele perdeu o espírito de guerra, a vontade de congregar, pois congregar é bênção, mas também é guerra. Muitos pensam que não precisa estar na igreja, mas é justamente na igreja que o ferro afia o ferro. Quando deixamos de congregar, esfriamos na fé. Nossa casa sofre esfriamento e não podemos permitir isso, ainda que a igreja seja uma tipificação da Arca de Noé, cheia de animais diferentes, às vezes com mau cheiro, apertada e com dificuldades. Ainda é o único lugar onde há salvação. É necessário vigiar para não perder o espírito de guerra, pois o perdendo estaremos em casa e sem perceber vulneráveis. O erro de Davi não foi ficar em casa, mas ficar em casa em um tempo em que ele não deveria estar. Ao negligenciar a nossa espada, corremos um risco enorme de termos colheitas tão severas quanto a de Davi. Não podemos negligenciar nossa responsabilidade. Somos reis da nossa casa e não é tempo de subir no terraço. Somente podemos subir no terraço quando as nossas guerras estão vencidas, pois com a guerra ganha, os nossos olhos estarão protegidos. Alguns homens perderam o ânimo, a vontade de trabalhar, de orar, perderam a disposição de servir as pessoas, não têm mais alegria ou prazer de servir na igreja, de servir aos irmãos e de cuidar de pessoas. São essas ações que nos protegem, pois enquanto estamos servindo a outros, Deus protege aquilo que é nosso, guarda a nossa vida. Não podemos perder o ânimo de ajudar o próximo ou de sermos bênção na vida de alguém. Precisamos preservar o ânimo de guerrear, pois Davi ganhou a guerra de fora, mas perdeu a guerra dentro da sua própria casa. Quando dormimos, em tempos de guerra, sacrificamos todo o nosso exército. No exército existe uma função chamada sentinela. É uma posição em que o soldado fica guarnecendo um quartel. O soldado é revestido de autoridade para proteger a qualquer custo o quartel e os militares que ali estão sob seu cuidado. Ele está ali com sua arma, atento, guardando não apenas a sua vida, mas o quartel inteiro que está em sua retaguarda. Seus colegas de turno estão dormindo. Enquanto os colegas dormem, ele está atento, pois se o sentinela resolve dar uma dormidinha, toda a tropa pode ser assassinada. Quando decidimos ficar em casa em tempos de guerra, ou decidimos dormir em meio às guerras, toda a nossa família pode ser destruída, porque resolvemos ficar sentados na hora de guerrear, porque resolvemos brincar de cristãos, porque não pegamos a nossa espada e não protegemos aquilo que Deus confiou a nós. Sempre que dormimos no terraço, quando deveríamos estar na guerra, a nossa família pode ser sacrificada. Não podemos relaxar espiritualmente, subir no terraço e deixar a nossa família desprotegida. Algumas vezes, quando percebo que a espada está saindo da minha mão, quando a minha casa está dormindo, pensando que estou na sentinela e não estou, percebo o furor da batalha e volto para a posição. Então pego a minha espada novamente, volto a orar e jejuar, vou para o meu quarto e peço para que Deus envie seus anjos como reforço. E Deus manda. Mas ele manda reforço para quem está na guerra e não no terraço.
O que muitos homens precisam fazer hoje é voltar à prática do jejum, da oração, da leitura da palavra, pois são nessas práticas que Deus se revelará, que o Senhor dará estratégias e instruções certas para lidarmos com os nossos filhos, com a nossa esposa e mantermos a nossa casa segura. A verdade é que todos estamos em guerra. A diferença é se vamos entrar para perder ou para ganhar, pois as guerras são reais e não há como escapar delas. Quando não assumimos a guerra ou não tomamos posição, o nocaute é certo. Contudo, quando pegamos a nossa espada e nos posicionamos em Deus, sabemos que a espada pode estar em nossas mãos, mas a batalha é do Senhor. Não existe nenhuma possibilidade de o Senhor nos deixar sozinhos em meio às guerras. Muitos filhos se perdem, muitas famílias são destruídas, porque alguém que deveria estar na guerra não está. Os reis que deveriam estar batalhando por eles não se posicionaram. Sempre que um rei não se posiciona ou passeia pelo terraço no tempo errado, as consequências são lamentáveis. Davi teve que lidar com a triste consequência dos seus erros, pois a espada nunca mais se apartou da sua descendência. Que sejamos convencidos pelo Espírito a pegar a nossa espada, a estar posicionados nas guerras, não porque somos perfeitos, pois não somos, mas porque decidimos agir com inteligência e sabedoria. Que decidamos não trilhar o caminho de queda que Davi trilhou. Antes, vamos tomar a espada nas mãos, pois ainda que estejamos enferrujados, sem muita habilidade para lidar com ela, Deus nos capacitará, trará revelações necessárias, o Senhor nos fará ver aquilo que precisamos ver. Existem chaves na vida da nossa esposa e dos nossos filhos que apenas nós podemos virar. Quando abandonarmos o terraço, a condição deles também mudará. Eles estarão protegidos pelo sentinela da casa. Não existe nada mais importante que a nossa espada, nossa família, nossos filhos, nosso exército, nosso chamado, nosso trabalho, nossos relacionamentos. Aquilo que é prioridade deve ser prioridade. Se Deus nos deu esposa e filhos, ele confiou soldados aos nossos cuidados. Se ele nos confiou esse exército, é porque sabe que podemos cuidar dele. Se você já passeou no terraço quando não devia, se avistou e se deitou com Batseba, se a criança já nasceu e morreu, Salmo 51 expressa a fala de Davi após perceber a sua terrível queda. Essa atitude nos traz esperança e um caminho de restauração para aqueles que caem. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Salmo 51, do 1 ao 12. O texto revela a oração de alguém que tropeçou, e muitos homens atualmente têm tropeçado. Talvez você seja um deles. Muitos reis estão feridos, machucados, não acreditam mais que Deus pode usá-los nesse lugar de autoridade, não acreditam mais que podem estar nesse lugar de rei, não se acham dignos da coroa que Deus colocou sobre sua cabeça. Alguns pensam que não são nem mais ouvidos por Deus, que não adianta mais orar e jejuar, porque não há perdão para aquilo que fizeram. Mas a verdade é que as misericórdias do Senhor cobrem todo o pecado, pois sempre há misericórdia para aqueles que se aproximam dele com o coração quebrantado, contrito e em verdadeiro arrependimento. Deus tem o poder de curar, restaurar, criar em nós corações puros e fortalecer as nossas mãos para pegar a nossa espada de novo, para sacudir a nossa vida e nos dar um recomeço, pois somos homens de Deus, filhos amados do Pai. O Senhor levanta seus homens, posiciona reis que estavam fora da guerra, chama homens que estavam fora da posição, para que, como homens de Deus, possamos nos levantar e pegar a nossa espada nas mãos. Minha oração é que você, homem, possa se levantar hoje e pegar a sua espada. Tudo o que fazemos no mundo espiritual e natural tem uma colheita. Toda plantação dará frutos conforme a sua espécie. Telmo Martinello. Amém.